Olá, você que é MEI, você que quer crescer, você que quer passar de MEI para ME, você que tem interesse de passar de 81 para 360. Meu nome é Levi e o que eu faço é justamente isso. Na sequência aqui nós vamos agora comentar sobre recursos, tá? Recursos. Então, se você está interessado em fazer um empreendimento, provavelmente você vai precisar de algumas coisas, alguns equipamentos, tá? Sei lá, vai ser balcão, computador, impressora, panela e por aí vai, né? Os equipamentos. Tá? Então, você já tem esses equipamentos, vai comprar novo, vai comprar de segunda mão, qual que é o nível tecnológico desses equipamentos, tá? Então é isso aqui, na verdade os elementos chaves fazem referência a isso. E qual que é a lógica disso aqui? É o seguinte, se você precisa de um recurso, tá? Para você montar um negócio, depois você precisa de construir o seu ciclo financeiro, aonde você precisa de um capital de giro. Esse material já está incluído lá no capital de giro, ou você já tinha? Como é que funciona isso aqui? Tá? O certo é o seguinte, é que quanto mais preciso estiver isso aqui, menos surpresa você vai ter. Por exemplo, você está lá iniciando seu negócio e aí faltou uma panela, tem que comprar panela. Faltou um equipamento, você vai lá comprar um equipamento, quer dizer, não estava previsto. Depois você teve que criar um site, tá? Então toda aquela estrutura que você precisa para viabilizar o seu negócio está dentro de recursos, tá? Quanto mais preciso você tiver essas informações e quanto custa e se isso já está incluído dentro do seu orçamento, vamos dizer assim, a sua caminhada vai ficar mais facilitada, tá? A semelhança do item do vídeo anterior, eu comentei o seguinte, que eu diria para você que os recursos que você vai ter, de maneira geral, quando as empresas começam, eu não diria o seguinte, começar com um material de ponta, de alta escala, não é normalmente o comum. O comum é o seguinte, às vezes, vamos supor, a pessoa monta uma certa estrutura e às vezes ela não tem o equipamento de ponta, mas depois uma hora ela pode adquirir em função do crescimento da escala, tá? Ou porque surge também por uma questão de depreciação tecnológica, ou seja, um equipamento que você tinha saiu um mais sofisticado. Aí você pega e compra um outro equipamento mais sofisticado. Se, por exemplo, o recurso que você tem, por exemplo, é um celular, isso aqui então nem se fala, né? Isso aqui, a depreciação tecnológica é muito rápida e sempre aparecem equipamentos que são mais sofisticados e que te ajuda melhor e que apresenta a tecnologia que traz vantagens, tá? Mas eu diria para você o seguinte, que na largada, eu diria para você que você já tem que estar preparado, que na hora que você está no mercado de trabalho, na hora que você colocar o pezinho na água, você vai perceber às vezes que os seus equipamentos poderiam ser melhores. E isso é muito bom, tá? Eu diria para você o seguinte, que é muito importante você ter essa noção de que você tem que, de alguma forma, e na medida do possível, sempre ser inovador. O que é sempre ser inovador? Quando você estiver no seu ramo de negócio, toda vez que você perceber, quer dizer, eu tenho defendido a ideia de fazer ciclos financeiros de a cada 30 dias no máximo, tá? De maneira que você teria ciclos de 12 vezes por ano no mínimo, tá? Nesse ciclo financeiro, no dia que você analisa a sua empresa, tira um tempo também para analisar, por exemplo, tempo, custo e qualidade, para analisar a inovação. Qual que seria a lógica? A lógica aqui seria o seguinte, por exemplo, eu tenho um computador, ou eu tenho uma máquina, eu tenho consumo de energia, eu tenho por aí vai. Esses equipamentos me permitem, de alguma forma, eu posso analisar esses equipamentos considerando esses 3 elementos, tempo, custo e qualidade, tá? Tem algum equipamento que me permite eu baixar o custo conservando o tempo e a qualidade? Tem algum equipamento no mercado que me permite aumentar a qualidade conservando o tempo e o custo? E tem algum equipamento que diminui o tempo conservando o custo e a qualidade, tá? Então, se eu
ao longo da caminhada, depois que eu iniciar o meu negócio, a cada mês, sempre nesse balanço que eu faço a cada 30 dias, eu lembro do tempo, do custo e da qualidade. Tá? Qual que é a lógica? A lógica é para você sempre estar em sintonia e não perder de vista que você tem que ser, na medida do possível, inovador. Você não pode ficar atrás. Eu já vi alguns casos, por exemplo, tá? Eu lembro agora de um caso de uma pessoa que comentou comigo que ela ia trocar um forno de padaria, tá? E ela trocou por um motivo, porque o dela já gastava muita energia e ela tinha um outro que lhe dava mais escala e gastava menos energia. Na mesma linha, eu conversei com uma outra pessoa que ele pagava tipo mais de 10 mil reais, certo? Se eu não me engano era 15 mil reais de energia, e depois ele colocou um sistema fotovoltaico. E hoje ele paga mais ou menos cerca de 5 mil reais por mês, que isso vai encerrar ao longo de 5 anos, e ele paga 100 reais por mês de energia elétrica. Olha só, nós estamos falando de recurso, tá? Olha só o que aconteceu. Então, eu diria para você o seguinte, uma padaria que sobra 10 mil reais, nós estamos falando de pequeno negócio, eu já considero um excelente negócio, concorda? Quer dizer, se na largada você já consegue sobrar 10 mil reais livre, só porque você passou de usar, diminuiu a energia, a energia sistema tradicional e passou a utilizar a sua própria energia, tá? Ainda tendo a vantagem de estar contribuindo para o ambiente, parará, você está pegando a energia do sol, uma energia que não tem que cortar árvore, não tem nada, não tem que estocar água para pegar e movimentar a turbina, quer dizer, na verdade você primeiro está fazendo bem para você, porque baixou o preço do custo que você tem por conta do recurso atual que você tem. E além disso, ainda você está ajudando a natureza. Então isso é muito interessante, tá? E ao longo de que você vai estruturando o negócio, coisas do tipo, quando você pensa em tempo, custo e qualidade, às vezes você vai pegar e trocar equipamento por conta de consumo de energia, às vezes você vai trocar equipamento por conta de consumo de água, ou você vai trocar por conta de equipamento, por conta de automação, esse equipamento permite, ele trabalha mais por conta própria, tá? Então, isso vai vai elevando a sua competitividade, tá? Então, mesmo que quando você está no planejamento, aqueles equipamentos que você pense, tá? Eles não sejam os equipamentos de ponta, de última geração, mas isso não desmerece nada, porque você é que tem que ser a pessoa que tem que estar no topo da onda. Olha, eu sei aonde eu estou, eu sei os equipamentos que eu tenho, eu sei onde eu quero melhorar. E a cada dia eu vou estar observando, e oportunamente eu já sei que essa máquina, eu costumo até usar uma expressão, aqui na minha empresa tem algumas coisas que já estão no paredão, entendeu? Então, o que está no paredão? É aquele equipamento que eu já percebo que ele já está em final de carreira. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma máquina que eu estou rendendo menos porque eu tenho ela, mas eu precisava começar. E como tipo assim, entre não começar e começar com a máquina que rende menos, é claro que você começa com a máquina que rende menos, mas sabendo, tendo consciência que você está numa situação ainda, vamos dizer assim, que você pode melhorar, tá? Então, na hora que você pensa nessa parte de recurso, sempre pensando, tendo uma forma inovadora de pensar, sempre preocupado com a qualidade e eficiência, eu sei que eu posso ser melhor, eu sei que eu posso diminuir custo, que eu posso melhorar a qualidade, que eu posso diminuir o tempo. Então, se mensalmente você está pensando do ponto de vista de tempo, custo e qualidade, tá? E se isso você está fazendo mensalmente, eu diria para você que não é o Levi que vai falar a hora que você vai trocar, é que você vai marcar o dia, certo? Porque esse mês você fez a conta e você descobriu que você tem certas vantagens e você tem certas desvantagens. Você tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. E você percebe que você tem um concorrente que às vezes pelo fato de ter um equipamento que você não tem,
tá? Pelo fato de ter investido em alguma coisa que você também futuramente vai fazer, ele melhorou em tempo ou em custo, em qualidade, tá? O certo é o seguinte, você também não deve pegar na hora de começar um empreendimento, começar com uma capacidade ociosa muito grande. É tipo assim, eu tenho um recurso, é tipo assim, se eu estou pensando em fazer um negócio para 100, mas eu tenho um equipamento que permite vender 3 milhões. Eu estou colocando um exagero aqui, mas é mais ou menos o seguinte, cara, você está pensando em vender 30, para que você precisa de um equipamento de 3 milhões? Esse equipamento de repente vai custar tão caro e você precisa de um equipamento do tamanho que você precisa. Tá? Esse negócio de ter capacidade ociosa grande, isso é para avião, que eles pegam e colocam um piloto, um motorista, e pegam e colocam um avião bem grandão. Por quê? Porque quanto mais pessoa cabe, mais dilui o custo do motorista e dilui o custo das turbinas, do motor. Então é uma outra lógica, não é o seu caso, porque você não tem dinheiro sobrando. Você não é uma SA, você não tem ninguém investindo em você, tá? Então, começar como MEI, a gente começa com um passo pequeno, tá? E como não vai ter sociedade, não vai ter, até porque nesse primeiro momento não é o que acontece, você pode depois de MEI até passar a ter, tá? Mas não é o comum. Normalmente o mais escasso nesse momento é o dinheiro. Então, já que o dinheiro é escasso, a gente tem que ter os recursos do tamanho daquilo, o mais próximo possível daquilo que eu vou, daquilo que é compatível de produzir aquela receita. À medida que eu vou crescendo, aí então eu vou inovando meus recursos. Aí eu aplico isso que eu estou dizendo para você. Mensalmente você faz o ciclo e você fica de olho no tempo, no custo e na qualidade. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.